Os meus pais faltaram ao primeiro aniversário do meu filho. Disseram que era apenas um acontecimento trivial. Depois, a minha mãe publicou vídeos das férias na Madeira com os filhos da minha irmã. Uma semana depois, o meu pai telefonou a dizer: as prestações do empréstimo não foram pagas. Respondi: não me contactes por assuntos triviais. O meu nome é Ricardo. Tenho 31 anos, sou o filho mais velho, o fiável. Sou eu quem arranja os routers nos encontros de família. Troco as lâmpadas que ninguém alcança. Sou aquele a quem os meus pais ligam quando o portão da garagem não fecha ou quando a televisão mostra sem sinal. Sou casado com a Mariana. Temos um filho, o Duarte. Ele acabou de fazer 1 ano. Fui o miúdo que saiu de casa aos 18 anos e pagou o seu próprio caminho. 2 empregos durante a universidade, aulas à noite, sem ano sabático, sem verão no estrangeiro. A minha irmã, a Sofia Ferreira, é 3 anos mais nova. 2 filhos, drama sem fim, o tipo de histórias no Instagram que precisam de som porque é tudo gritos e coquetéis. Os meus pais adoram-na. Não o sussurram. Está escrito na forma como falam. O prato da tua irmã está tão cheio. Diz a mãe quando a Sofia se esquece de um aniversário, acrescentando que está a fazer o melhor que pode. Não faz mal se a Sofia se atrasa a pagar. Reforça o pai. A Mariana brinca, dizendo que sou a linha de apoio informático da família e a caixa multibanco. Diz isto de forma leve, para não magoar. Na noite anterior à festa do Duarte, estava na nossa cozinha a cobrir um bolo de tabuleiro com glacê, que parecia um pequeno monte de neve. Havia balões por todo o lado, azuis e amarelos, colados às paredes. A casa cheirava a baunilha e a plástico novo. A Mariana estava a etiquetar pequenos frascos, puffs, bagas, mini sandes, e cantarolava ao som de uma lista de músicas alegres que faziam tudo parecer mais simples do que era. O meu telemóvel vibrou no balcão. Chat de grupo da família. Mãe, lembras-me, amanhã é a que horas mesmo? Eu, ao meio-dia. Dissemos meio-dia. Sofia, vamos ver o que conseguimos fazer. Os gêmeos têm tanta coisa em mãos. É o primeiro aniversário do Duarte. Pai, Ricardo, não culpes as pessoas. Olhei para o ecrã. Tinha enviado convites no calendário. Tinha até mandado um convite em papel verdadeiro porque a mãe acha que isso tem classe. Cheguei a comprar café descafeinado porque a Sofia disse que a cafeína a deixa nervosa. A Mariana apertou meu braço e sussurrou: respira. Vai correr bem. Não correu bem. Eu sabia exatamente como poderia ser o dia seguinte. Mas a esperança é teimosa. Na tarde seguinte, às 11h58, alinhei pequenas coroas de papel na mesa. A Mariana espetou uma vela com o número 1 no bolo branco. Os nossos amigos já estavam lá com os seus bebés, sonolentos, pegajosos e adoráveis. A campainha não tocou. Meio-dia chegou e passou. Às 12h17, o meu telemóvel acendeu-se. Mãe, olá, querido. Disse num tom leve. Não vamos conseguir ir, surgiu um imprevisto. O que aconteceu? Perguntei, com a voz seca. Um compromisso. Não sejas dramático. A Sofia escreveu no chat 1 minuto depois, ocupada. A Mariana viu a minha cara e sussurrou: cantamos na mesma? Cantamos. Respondi: cantamos. O Duarte bateu palmas, maravilhado com a chama da vela e com o seu próprio poder. Sorri para a câmera do telemóvel, mas o peito parecia um músculo puxado demais. Depois de todos saírem, depois do chão ficar salpicado de confetis e banana esmagada, depois de o Duarte adormecer no meu ombro, abri o Instagram. A minha mãe tinha publicado um bumerangue com palmeiras e o mar Madeira finalmente. Tempo em família. A Sofia e os filhos estavam na imagem, todos ao sol e em fatos de banho a condizer. A mãe tinha identificado um resort em Porto Santo. A legenda dizia: memórias que importam. Fiquei a olhar para essa frase até as letras se confundirem. Memórias que importam. Mas não está. Não o primeiro bolo do Duarte. Não nós. A Mariana encostou-se a mim. Estás bem? Engoli em seco. Claro. Nessa noite, depois de limparmos o último resto de glacê e de dobrarmos a faixa de parabéns, o meu telemóvel voltou a tocar. Era o pai. Deixei ir para o voicemail e depois carreguei em play. Ricardo, disse, na voz que usa quando vai começar um sermão. As prestações do empréstimo não foram pagas. Olhei para o teto. A fita dos balões mexia-se na corrente de ar do ar-condicionado como medusas preguiçosas. Liguei-lhe de volta. Olá. Disse ele. Finalmente.
Não me contactes, respondi. Por assuntos triviais. Desliguei e deixei o telemóvel virado para baixo em cima da mesa. As sobrancelhas da Mariana subiram. O quê? Perguntou. Ouvi o meu próprio pulso nos ouvidos. Acho que foi a última vez que os deixei controlar a narrativa. Não dormi muito. Também não chorei. Fiquei deitado no escuro, ao lado da minha mulher, com o nosso filho a respirar suavemente pelo intercomunicador, e senti algo frio e simples encaixar no lugar. Amanhã, deixaria de ser a linha de apoio. Deixa-me recuar. As prestações de que o meu pai falava estavam longe de ser triviais. 3 anos antes, os meus pais tinham me chamado para falar como adultos. Foi assim que a mãe enquadrou. Encontramo-nos numa pastelaria com menus pegajosos. O pai pigarreou como um político. É só uma pequena coisa, disse. Uma ponte. A Sofia tinha aberto uma boutique infantil com uma amiga. Durou 6 meses, tirando a renda. Havia fornecedores. Havia taxas. Havia dívidas. Os meus pais fizeram um empréstimo de consolidação em nome deles para salvar. A taxa de juro era obscena. O banco ofereceu melhores condições se houvesse um co-subscritor com melhor crédito. A mãe tocou-me na mão. Sempre foste bom com o dinheiro. Disse que não. Disse-o 3 vezes. Depois o pai fez aquela coisa de se recostar, respirar alto e declarar. Fizemos tudo por ti. A Mariana estava grávida. Depois, não conseguia deixar de imaginar um berço e uma pilha de contas em cima da mesa. Também me vinha à cabeça o rapaz de 14 anos que cortava os relvados dos vizinhos para comprar os seus próprios tênis de corrida, porque o lema da casa era, não somos feitos de dinheiro. Só por 1 ano, disse a mãe. Vamos ser diligentes. Assinei, não porque acreditasse neles, mas porque acreditava em pôr fim a uma conversa que tinha começado no dia em que nasci. O ano passou. 2 prestações atrasaram-se. Eu cobri, dizendo a mim mesmo que estava a proteger o meu crédito. O pai chamou a esses meses pequenos percalços. A Sofia Ferreira chamava-lhes ataques, como se fossem as taxas de juro a atacá-la. Entretanto, a lista das pequenas coisas que eu cobria foi crescendo. Os gêmeos precisavam de uma nova cadeira para o carro. Comprei a. O alternador do carro do pai avariou. Paguei ao mecânico. O Wi-Fi em casa dos meus pais era injustamente lento, por isso actualizei o plano deles e adicionei-os às minhas contas de streaming. A mãe disse que me enviaria dinheiro pelo aplicativo na semana seguinte. Nunca o fez. A família cuida da família. Dizia ela, a sorrir como se tivesse acabado de bordar essa frase numa almofada. No papel, parecia que eu estava bem. Salário de gestor de projetos, emprego estável, seguro, um plano de reforma que eu lembrava de verificar. Na vida real, era muito compensamos no próximo mês, compramos o café bom quando as demissões não forem boato e podemos saltar a viagem de fim de semana, temos o parque. A Mariana nunca se queixou. Guardava o talão na gaveta e apertava minha mão. A Sofia Ferreira adorava lembrar-me como eu era abençoado. Tem sorte. Dizia, bebendo um copo enorme de bebida gelada na cozinha dos meus pais. Há pessoas que estão a passar por dificuldades. Queres dizer as pessoas que estão a pôr os lates no meu cartão? Respondi uma vez, não de forma simpática. Ela revirou os olhos. És tão intenso. Quando Duarte nasceu, pensei que as coisas mudariam. O primeiro neto do meu lado. O primeiro bisneto. Imaginei tabuleiros de comida deixados na nossa varanda, como os vizinhos fazem. Imaginei a mão da mãe no cabelo do Duarte e o pai aprender a enrolá-lo em mantas. O que recebi foram selfies dos filhos da Sofia dar as boas-vindas ao pequeno primo, tiradas na casa dela, a quilômetros de distância, enquanto a mãe segurava o Duarte durante exatamente 4 minutos e depois me pediu para ver o iPad porque o e-mail tinha desaparecido. Mesmo assim, continuei a fazer os pagamentos. Não porque os amasse menos, mas porque amava mais o meu futuro, e a minha pontuação de crédito fazia parte desse futuro, gostasse ou não. Automatizei o empréstimo. Criei lembretes no calendário para que nenhum percalço nos torpedeasse. E cada vez que tocava nesse pagamento, sentia o mesmo nó no estômago. Não era raiva. Era o primo silencioso da raiva, o ressentimento, aquele que se senta na tua cadeira e não sai. 2 meses antes do aniversário do Duarte, a Sofia Ferreira ligou-me para o trabalho como se o escritório fosse o meu quarto e ela pudesse entrar sem bater. Olá, disse ela. Que cor devem vestir os gêmeos para as fotos do dia da mãe antecipado da mãe? Tons neutros de praia ou tons de joia? Tons neutros de praia. Respondi, porque qualquer resposta era uma armadilha. Olha,
Podes mandar à mãe a data da festa do Duarte outra vez? Ela continua a agir como se fosse surpresa quando menciono. Ela continuava a fingir surpresa sempre que eu mencionava a data. A Sofia Ferreira bufou. És tão carente. É só um bebê a comer bolo. Giro, mas não é nada de especial. O meu filho é especial. Respondi, e desliguei sem culpa. Esse foi o tom que levou aquela semana, eu a implorar a pessoas que nunca apareciam para, por favor, comparecerem num dia que eu lembraria para sempre, e que elas chamariam apenas de Giro. Na manhã do aniversário do Duarte, a mãe enviou um emoji de coração. Sem palavras. A Sofia mandou a foto de uma mala com um emoji de colar havaiano e uma legenda, Porto Santo. O pai não disse nada até depois de cortarmos o bolo. Telefonou a falar do empréstimo. Quando eu disse: não me contactes por assuntos triviais. Foi a coisa mais mesquinha que já disse. Mas soube bem na boca. A verdade, porém, é que eu sabia que nada do que viria a seguir seria trivial, porque, quando deixamos de ser a linha de apoio, os pedidos acumulam-se, e quando deixamos de ser a caixa multibanco, as pessoas reparam no ecrã partido. Os primeiros dias após a festa foram um coro de mensagens. Mãe, por que falaste assim com teu pai? Pai, estamos de viagem. Podemos discutir isto como adultos quando regressarmos? Sofia, uau! Por causa de um bolo? Não respondi. Eu e a Mariana levamos o Duarte ao parque e deixamo-lo tornar-se uma galáxia de migalhas. Sentamo-nos num banco a precisar de tinta, na luz que faz tudo parecer perdoável. Acabou. Disse eu. Acabou. Como? Perguntou ela. Vou fechar o banco. E a linha de apoio? E a linha direta 24 horas? Faz isso. Disse a Mariana. Não tens de te justificar mais. É estranho, o silêncio que vem depois de uma decisão. Não é paz. Ainda não. É apenas uma clareza tão afiada que poderia abrir uma caixa. Nessa noite, abri o portátil e fiz uma lista. Desativar o débito automático do empréstimo. Alterar as credenciais do streaming. Cancelar o plano partilhado de telemóvel que estava a pagar provisoriamente. Substituir o cartão de crédito de recurso cuja fotografia os meus pais tinham. Não enviei nenhum manifesto. Não anunciei no chat. Não fiz insinuações em redes sociais. Fiz apenas o que devia ter feito há anos. Na manhã seguinte, o pai ligou de uma varanda, com gaivotas a gritar e as ondas a bater. Ao fundo, ouvi os filhos da Sofia berrar que a água sabia sal. Filho, disse ele, o empréstimo. Fala com o banco. Respondi, e desliguei. Uma hora depois, a mãe publicou um vídeo dos filhos da Sofia construir um castelo de areia aos seus pés. Legenda, são estes os momentos que importam. E ainda acrescentou um emoji de brilho, como se isso tornasse profundo. Pousei o telemóvel virado para baixo outra vez. O Duarte engatinhou por cima dele e deu-lhe uma cabeçada, como uma foca com uma bola. Riu-se. Eu também me ri, porque às vezes o mundo dá-nos exatamente o símbolo de que precisamos. Depois, as mensagens ficaram mais duras. Mãe, estás a fazer uma cena. Pai, deixa de castigar a tua irmã. Sofia Ferreira, estás mesmo a fazer uma birra por causa de uma festa de bebê? Escrevi e apaguei 20 respostas antes de deixar o telemóvel cair no escuro. Que falassem. Eu tinha agora um novo emprego. Limites. E esses eram trabalho deles. Uma semana depois da festa, regressaram bronzeados e animados. A mãe telefonou antes sequer de desfazerem as malas. Pronto, disse ela, alegre. Agora que voltamos ao mundo real, precisamos de tratar de umas coisinhas de casa. Coisinhas de casa? Repeti. O empréstimo, disse. As contas. Tu tratas do streaming. O teu pai passou 20 minutos ontem a tentar ver as notícias e não carregava. Terrível. Disse eu. Ao nível de uma guerra. Ricardo. Disparou ela. Não seja sarcástico. Somos uma família. Confiamos uns nos outros. Vocês confiam em mim. Respondi. Não é a mesma coisa. Silêncio. Imaginei a cara dela, a boca prestes a tremer para eu recuar. Não senti nada. O pai entrou na chamada. Isto é infantil, disse. Seja o que for, não é por causa de um aniversário. É por causa de um padrão. Disse eu. É por causa de respeito. Disse ele. Exatamente. Ele bufou. Nós criamo-te.
Também faltaram ao aniversário do meu filho para irem à Madeira com os filhos da Sofia e depois publicaram memórias que importam. E ainda me ligaste de uma sala de aeroporto para pedir um pagamento que prometeste gerir. Essa viagem estava planeada há meses. Disse ele. Não faças uma cena. Pensei na pastelaria, nos menus pegajosos, na caneta na minha mão. O banco tem as vossas assinaturas. Disse. Podem ajudá-los a ativar o débito automático. Removeste-te. Disse ele, como se eu tivesse amputado um membro. Retirei o acesso. Respondi. Ao que vocês não pagam. Houve uma mudança. O clique que se ouve quando o charme falha e surge a voz por baixo. A mãe voltou à chamada. Como ousas? Sussurrou. Depois de tudo o que fizemos por ti. O que fizeram? Perguntei. Curioso, como se estivesse a tirar apontamentos. Demos-te uma casa. Saí de casa aos 18. Pagamos o teu material escolar. Disse. Sabes quanto custam as calculadoras? Sei. Respondi. Eu tinha cortado relvados para comprar uma. És tão ingrato. Disse a mãe. Deixei essa acusação pairar e respondi. Tu disseste que o primeiro aniversário do Duarte era trivial. Depois fizeste um filme sobre a praia. Eu nunca disse trivial. Interrompeu o pai. Para registro, eu disse que podíamos falar como adultos e tu desligaste. Isso não é comportamento de adulto. Queres saber como se comportam os adultos? Disse eu. Pagam as dívidas que contraem. Não usam um filho para subsidiar o outro. Comparecem. E quando não podem, não dizem que aquilo a que faltaram era trivial. Modera o tom. Disse o pai. Imaginei o bolo de tabuleiro, a vela, a forma como Duarte se riu da chama, depois assustou-se, e logo voltou a rir porque nós estávamos lá. A mão firme da Mariana nas minhas costas. Imaginei a legenda, memórias que importam. É o seguinte. Disse eu. Não trato mais das vossas contas. Não entro mais em coempréstimos. Não sou o vosso suporte técnico. Se precisarem de ajuda, chamem um profissional e paguem-lhe. Estás a ser cruel. Disse a mãe. E, finalmente, chegou o choro. Aquele tremor na beira de cada palavra. E a tua irmã? Ela está a afogar-se. Ela tem 2 mãos. Respondi. Há uma escada. Eu não sou a escada. Claro que a Sofia Ferreira escreveu a meio da chamada. Uau! Energia de sociopata. Tu amas mais o dinheiro do que a família. Eu amo mais a minha família do que as tuas desculpas. Respondi. O pai suspirou como se fosse o herói de uma tragédia. Se fizeres isto, não venhas a nós quando precisares de alguma coisa. Não irei. Disse eu. Depois desliguei, pus o telemóvel na gaveta onde guardamos fita cola e pilhas, e fui para a sala, onde a Mariana e o Duarte construíam uma torre de blocos macios. O Duarte derrubou-a com a sua pequena palma e engasgou-se de espanto com o próprio poder. Sentei-me no tapete e ri até sentir as costelas. 10 minutos depois, o meu telemóvel esquecido na gaveta começou a encher-se de novas mensagens. Deixei que se acumulassem como pó. Ao jantar, o chat de grupo já tinha passado da culpa para as ameaças, dos insultos de volta à culpa. Eu cozinhei. A Mariana cortou legumes. O Duarte espalhou ervilhas pelo tabuleiro. Senti algo que não sentia há anos, a minha vida, pequena e luminosa, a caber-me nas mãos. Partir nem sempre é um estrondo. Às vezes é um clique suave. Uma porta que fechas e que antes estava presa. E quando se fecha, a casa finalmente fica em silêncio. O silêncio durou menos de 2 dias. Na terça-feira, o pai deixou uma mensagem de voz a dizer que o banco não falaria com ele sem mim. Era falso, e também não era problema meu. Na quarta-feira, a mãe publicou no Facebook uma captura de ecrã de um versículo da Bíblia sobre honrar pai e mãe, e marcou-me, o que é uma frase digna de riso numa sala de tribunal. Na quinta-feira, a Sofia mandou mensagem a Mariana porque não conseguia arrancar reação de mim. Sofia para Mariana. Olá, querida, podes falar com juízo ao teu marido? Ele está a arruinar a família. Mariana, rainha das facas suaves, respondeu. Por favor, não me envolvas em conversas financeiras que não são minhas. Sofia. Uau! Lavagem cerebral. A Mariana fez limites. Entretanto, fiz coisas que ninguém aplaude porque parecem tarefas banais. Liguei ao banco, expliquei que deixaria de ser pagador e pedi por escrito que toda a comunicação relativamente ao empréstimo fosse feita com os mutuários registados.
O funcionário perguntou. Tem a certeza? Num tom como se eu estivesse a sair de uma seita. Tenho. Respondi. Redigi um e-mail simples aos meus pais. Sem insultos, sem poesia, 3 pontos. 1. A partir de hoje, não trato das vossas contas. 2. Não me contactem sobre palavras passe, streaming ou problemas técnicos. 3. Para planos futuros com o Duarte, enviem datas. Se estivermos disponíveis, confirmaremos. Terminei com: amo-vos. Estou a dar prioridade à minha família, à minha mulher e ao meu filho. A mãe respondeu com um romance e reencaminhou-o para metade da família alargada. O pai enviou 3 linhas: compreendido. Desapontado. Liga-me. Não liguei. A semana seguinte foi caótica. Acordava todos os dias com um nó no lugar do estômago. Verificava as nossas contas como se esperasse que os números me abandonassem. Cada vez que o telemóvel vibrava, os ombros encolhiam. Depois, a vida fez o que faz quando se larga um peso que achávamos necessário carregar. Entrou a correr. O trabalho ficou mais fácil. Não porque as tarefas mudassem, mas porque o ruído de fundo constante desaparecera. Já não estava a resolver a ligação Wi-Fi de outra pessoa enquanto tentava apresentar um plano de projeto. Já não estava a vasculhar a minha caixa de correio em busca da próxima prestação enquanto escrevia relatórios de estado. Tinha de novo memória livre na cabeça. A Mariana foi a primeira a notar. Estás a assobiar. Disse uma noite, enquanto dobrávamos a roupa do Duarte. Estou? Não fazias isso há muito tempo. Nessa semana, o Duarte deu 2 passos. Depois 3, depois 5, como se estivesse a perseguir a alegria pelo corredor. Aplaudimos como tolos. Gravei o vídeo e enviei-o aos avós porque não sou um monstro. A mãe respondeu com um emoji de coração e escreveu: gostava de ter estado aí em pessoa smile, como se tivesse sido convidada pelo destino e apenas tivesse perdido o voo. Recusei morder o uísco. A Sofia Ferreira tentou uma nova tática, a pena. Os gêmeos continuam a perguntar por que é que o tio Ricardo já não aparece. Diz-lhes a verdade. Respondi. O tio Ricardo está em casa com o Duarte. Não quero que eles pensem que nos odeias. Então para de lhes dar razões para pensarem nisso. Houve outras pequenas vitórias. Mudei a última das palavras passe do streaming e recebi uma mensagem do pai: não consigo ver as notícias. Experimenta um jornal. Escrevi de volta. A Mariana riu-se durante 1 minuto inteiro. Estás picante. Disse ela. Estou a aprender. Respondi. Depois aconteceu a grande coisa. Não um tribunal, não uma briga na rua, apenas uma decisão do banco. O credor enviou uma carta a dizer: devido a irregularidades no pagamento, o empréstimo seria enviado para cobrança se o valor em atraso não fosse pago até o fim do mês. Foi como ver um comboio que eu vinha arrastar com o corpo finalmente passar por mim e continuar sozinho. Não celebrei. Não gritei. Tirei uma fotografia da carta e guardei-a numa pasta chamada Registros. 2 dias depois, o pai ligou e deixou mensagem de voz, mais cansado do que zangado. Ricardo, disse, estamos num aperto. Preciso da tua ajuda para sair disto. Sentei-me com essa frase. O homem que, aos 13, me disse para desenrascar sozinho quando a corrente da bicicleta partiu, estava agora a pedir-me para consertar aquilo que ele próprio tinha estragado de propósito. Ouvi a mensagem 2 vezes e depois chamei a Mariana à cozinha para ouvir também. O que é que eu faço? Perguntei. Ela limpou as mãos, olhou-me nos olhos. Faz o que disseste que ias fazer. Mantém o limite e dá o mesmo conselho que darias a um estranho. Liguei de volta ao pai. Atendeu ao primeiro toque, como se tivesse ficado com o telefone na mão. Está bem. Disse eu. O meu conselho é este: liga ao banco. Pede um plano de dificuldade. Vende o segundo carro, se precisares. Corta a televisão por cabo. Procura um conselheiro de crédito. Tudo isto é solucionável, mas eu não vou fazer um único pagamento. Nenhum. Ias deixar os teus pais afogar-se? Perguntou. Vocês estão na parte baixa da piscina. Respondi. Há uma escada. Usem-na. Ele ficou em silêncio durante muito tempo. Nós criamo-te para seres bondoso. Criaram-me para ser útil, disse eu. Agora sou bondoso com o meu filho, com a minha mulher, comigo mesmo. Desligou suavemente. Doeu mais do que um grito. Fiquei no ar morto e deixei a dor arder. No dia seguinte, a mãe enviou uma fotografia do presente de aniversário do Duarte, uma pequena camisa havaiana com ananases.
Sem nota, apenas a camisa em cima da mesa da cozinha, aquela que ainda tinha marca de queimadura da vela da Sofia de há 3 natais. Escrevi obrigado e enviei. Depois guardei a camisa na gaveta do Duarte. Ele usaria num dia em que estivesse coberto de molho de tomate e precisássemos de algo que não importasse estragar. Uma semana depois, aconteceu algo inesperado. A Sofia Ferreira ligou-me a chorar, não aquele choro de atriz, mas o choro em que as palavras saem em bocados. Cortaram-nos as horas. Disse. A creche está um caos. Não sei o que fazer. O eu antigo teria aberto a carteira como reflexo. O eu agora respirou fundo. Lamento. Disse. É difícil. O que digo aos gêmeos? Perguntou. Diz-lhes a verdade. Que o dinheiro está curto agora. Que os adultos fazem um plano. Que vais falar com um conselheiro e com alguém de orçamento. Posso enviar-te alguns recursos. Posso ficar com os gêmeos uma noite para ires a entrevistas. Mas não posso pagar as tuas contas. Vais mesmo deixar-me cair? Sussurrou. Vou deixar-te andar. Disse eu. Parece queda no início. Ela desligou. Não voltou a escrever. Fiquei na cozinha, com as palmas das mãos assentes no balcão frio, sentindo-me ao mesmo tempo de coração partido e estranhamente leve. É possível amar alguém e recusar ser o seu colchão macio. Ninguém me disse isso quando era pequeno. Estou a dizer a mim mesmo agora. 2 noites depois, a mãe enviou uma longa mensagem a pedir desculpa pelo tom, mas não pelo conteúdo. Essa era a especialidade dela. Havia uma frase que li 5 vezes. Não sabíamos que o primeiro aniversário do Duarte era assim tão importante para ti. Ri-me então, sozinho à pia. Ri-me até a gargalhada virar tosse. Tirei uma captura de ecrã, guardei-a na pasta registros e respondi. Diz-me quais são os marcos que importam para ti, e eu digo-te se estamos disponíveis. Foi como lançar uma corda através de um rio sem a atar à minha cintura. Não os vimos durante um mês. A casa estava silenciosa de uma forma que não doía. Fizemos novos rituais. Panquecas à sexta-feira. Caminhadas ao domingo. Hora do conto na biblioteca municipal à terça, onde o Duarte tentava comer um livro de cartão com um urso na capa. E eu deixava, porque a infância é comestível. Numa quinta-feira ao acaso, recebi uma mensagem curta do pai. Consegui um plano com o banco. Vamos ficar bem. Fiquei a olhar para aquilo, alívio e tristeza varrerem-me ao mesmo tempo. Eles ficariam bem. Nós já estávamos bem. Essas verdades não tinham de lutar uma contra a outra. Nesse fim de semana, a mãe perguntou se podiam passar com uma pequena prenda para o Duarte e conversar. Disse que sim, mas com regras. 1 hora, sem conversa sobre o empréstimo, sem dramas da Sofia Ferreira. Se a conversa descambasse, eu acabava. Vieram com um caminhãozinho de madeira e uma tarte do supermercado. O sorriso da mãe era o que ela usava para as pessoas da igreja. O pai parecia mais pequeno, mas também com o olhar mais limpo. Sentou-se no chão e empurrou o caminhão para o Duarte, que se riu como os sinos. A mãe começou a contar uma história sobre a coisa mais engraçada que os gêmeos tinham feito no resort, e parou a meio da frase. Isso chocou-me mais do que a fotografia do mar. Falamos sobre nada. O tempo, o trabalho, a planta de tomate na nossa varanda que insiste em não morrer. Quando foram embora, a mãe abraçou-me como se estivesse a testar os meus limites. És um bom pai. Sussurrou. Não chorei até a porta se fechar. Não porque acreditasse que ela tivesse mudado, mas porque queria ouvir aquelas palavras desde antes de saber a forma que teriam dentro de mim. Não estamos curados. Não somos um filme. Mas a casa está silenciosa nos sítios certos agora. A Sofia Ferreira enviou mensagem a dizer que arranjaram trabalho em part-time noutra empresa. Respondi com um polegar para cima. Ela mandou uma foto dos gêmeos a pintar e acrescentou. Se algum dia quiseres que eles façam de babysitter quando forem maiores, azar. Depois um smile. Respondi. Logo se vê. Durmo melhor. A Mariana dorme sem olhar para o telemóvel à procura de incêndios familiares à meia-noite. O Duarte dorme como um pequeno deus que confia que o mundo está seguro. Às vezes, tarde da noite, volto a percorrer até aquela legenda, memórias que importam. Já não a odeio. Apenas discordo do significado. Esta é a memória que importa, uma casa onde o aniversário do meu filho não é uma nota de rodapé. Uma cozinha onde trivial significa a panqueca queimada sobre a qual rimos. Um limite que ajudou.